Olá, pessoal! Olá, pessoal! Está no ar mais uma edição do IF-TV. Um programa produzido pelo Setor de Comunicação Social do Instituto Federal Campus Januária em parceria com a TV Norte. E veja mais! Castanha do Baru garante premiação a pesquisadores do IFNMG Campus Januária na quinta-feira de Ciências do Norte de Minas Gerais. Especialista ensina como controlar e utilizar melhor o nosso tempo para uma melhor qualidade de vida na era das redes sociais. Pesquisa utilizando plantas ornamentais no tratamento de água de esgoto está sendo realizada no Instituto Federal Campus Januária. Com eletricidade não se brinca. Engenheiro do trabalho mostra quais os riscos e consequências da eletricidade para o corpo humano. Wilane, você ouviu falar na castanha do Baru? Sim, Edenilma, eu adoro a castanha do Baru torrada. E você, já ouviu falar na castanha do Baru? Ela é encontrada no Cerrado Brasileiro, maior bioma da América do Sul. Foi ela que garantiu a premiação a pesquisadores do IFNMG Campus Januária na quinta-feira de Ciências do Norte de Minas Gerais. A riqueza do Cerrado Norte Mineiro. O baru é um fruto do cerrado de cor amarronzada e um sabor semelhante ao amendoim, um pouco parecido com a castanha do caju. O fruto é típico do bioma cerrado, da família das leguminosas, e também faz parte da família das oleaginosas, que são grandes aliadas à nossa saúde. Poucas pessoas conhecem a amêndoa do baru e os ricos nutrientes que ela possui. Entre eles destacamos o ferro, que atua contra a anemia, o zinco, que aumenta a imunidade, e o ômega 9, que reduz a gordura abdominal e trata a queda de cabelo, sendo considerado o óleo de argã brasileiro. Recentemente, um grupo de pesquisadores do IFNMG Campus Januária resolveu pesquisar o fruto e desenvolver mais produtos, utilizando a amêndoa do baru com o intuito de tornar conhecido o potencial nutritivo dessa espécie, para que a população usufrua dos seus benefícios. Conheça um pouco mais sobre a castanha do Baru e o que ela pode fazer para o seu bem-estar e a sua saúde. Sou o aluno Lucas Abdiel, do curso técnico de informática, aqui no campus Januária. Estamos aqui na agroindústria para conversarmos um pouco com a professora Geralda, orientadora do grupo de pesquisa sobre a amêndoa do Baru, que recentemente foi premiada na quinta-feira de Ciências da Universidade Federal de Minas Gerais. Vamos agora conversar um pouco sobre essa pesquisa que foi feita por ela e mais um grupo. Primeiramente, Geralda, qual o principal objetivo do desenvolvimento dessa pesquisa utilizando a castanha do Baru como matéria-prima? O principal objetivo do desenvolvimento dessa pesquisa foi ao percebermos a riqueza nutricional da amêndoa do Baru. Diante disso, nós preocupamos em desenvolver um produto que não fosse perecível e que tivesse um acesso fácil para as pessoas elaborar esse produto a nível doméstico. Porque o tema da feira esse ano foi sobre leguminosas, né? E o baru é uma leguminosa arbórea. Certo. E quais são os principais nutrientes da castanha do baru? Sim, nós destacamos principalmente os ácidos graxos, ômega 3 e ômega 6, a presença de vários minerais importantes, proteínas e, como eu já falei, os ácidos graxos que faz parte dos lipídios. E a amêndoa do baru, ela pode ser consumida in natura, normalmente? Olha só, a amêndoa do baru pode conter fatores antinutricionais, como fitatos.
Portanto, a torra é de extrema importância para a eliminação desses fatores. Essa torra deve ser realizada utilizando uma temperatura em torno de 140 graus por no mínimo 20 minutos. Essa torra, além de eliminar esses fatores antinutricionais, ela realça o sabor, a cor da amêndoa do baru. Então, professora Geralda, quais são os produtos que foram produzidos nessa pesquisa? Bom, nessa pesquisa nós desenvolvemos um pão utilizando uma substituição da amêndoa do baru, né? Substituímos 20% da farinha de trigo pela amêndoa do baru e desenvolvemos também o creme de baru com cacau. E o baru é extraído no cerrado, e o que mais nós podemos retirar desse bioma do cerrado? O bioma cerrado, existe várias fruteiras. Dentre elas, nós destacamos o baru, o pequi, cagaita, jatobá, o cajuí, buriti, todos frutos com alto valor nutricional. Certo, como você mesmo acabou de dizer, por baru ser uma fruta aqui do bioma do cerrado e pouca gente conhecer, apesar disso, qual a importância dessa pesquisa, a relevância não só para estudantes, como para a população em geral, de ficarem conhecendo sobre o potencial dos frutos do cerrado, que são muitos e não são tão conhecidos? Para divulgar principalmente essa riqueza nutricional, para que as pessoas conscientizem que nós temos à nossa mão tudo o que nós precisamos para ter uma boa alimentação. Né? São frutos que têm alto poder de alta concentração de vitamina C, por exemplo, no caso da cagaita, alta concentração de potássio, por exemplo, no caso do baru, e tantos outros minerais, e que às vezes a gente fica comprando medicamentos, né, vitamina C, que nós não absorvemos bem em farmácia, quando a gente deveria estar consumindo um fruto que está aqui na região, valorizando a nossa região, valorizando as famílias extrativistas. E a gente não valoriza, porque a gente acostumou a dar valor só àquilo que está lá no supermercado ou na farmácia. Certo, agora vamos falar um pouco com os outros membros do grupo de pesquisa. Meu nome é Carol, do Primeiro Meio Ambiente. Vou entrevistar os membros da equipe, Sildimar Rodrigues, Mário Erval e Geraldo Rodrigues. Em que localidade o baru foi extraído? Bom, os frutos do baru utilizados no nosso trabalho, eles foram adquiridos de famílias extrativistas situadas na comunidade de São Joaquim, a 100 quilômetros do município de Januária. Quais são os critérios para a premiação? Os trabalhos foram divididos em ensino médio, ensino técnico e ensino superior. O nosso trabalho se enquadrou no ensino técnico. Para avaliação dos critérios de premiação, foram feitas a avaliação do trabalho escrito e também da apresentação oral do trabalho e no dia da apresentação da feira. Qual é a sua satisfação para a elaboração do trabalho? Eu fiquei extremamente satisfeita, porque apesar de estar na região há quase 5 anos, eu não tinha conhecimento também, né, da amêndoa do baru. Então, foi enriquecedor em termos de conhecimento e também em termos de agregação do valor nutricional para os produtos. Enquanto aluna do curso de administração, foi para mim também super importante, porque essa é uma forma de aumentar a renda das comunidades extrativistas, porque elas têm como escoar, eles têm maiores segmentos de mercado para colocar o seu produto, ou seja, o produto ele vai poder ser tanto vendido, né, in natura, as comunidades têm como escoar melhor os seus produtos para outras empresas ou pessoas que vão acabar produzindo o produto, e elas também têm como variar a produção, porque elas também têm condições de produzir esses produtos. Então, elas têm maiores segmentos de mercado para vender a produção, tanto da amêndoa do baru in natura, como do próprio produto. Mas cuidado, assim como outros tipos de castanhas, a castanha de baru possui alto teor calórico, portanto, devemos consumi-la com moderação. E o nosso assunto agora é controle do tempo. Como você está utilizando o seu tempo? Você gasta seu tempo com mais coisas importantes ou insignificantes? Pesquisas mostram que a maioria das pessoas gastam seu tempo com coisas menos importantes.
Nessa reportagem que vamos assistir, um especialista ensina como controlar e utilizar melhor o nosso tempo. Não perca o seu tempo à toa, aprenda a controlá-lo e gaste com coisas mais importantes. Assista a essa reportagem, é de interesse de todos nós. Sem perder tempo, nos fale como melhor aproveitar o nosso tempo. O primeiro passo é identificar como nós estamos de fato utilizando o nosso tempo. Quando nós conseguimos perceber de forma objetiva em quais das esferas da nossa vida nós estamos disponibilizando o nosso tempo, fica mais fácil corrigir algumas coisas que podem estar gerando a perda de tempo. Quando a tecnologia passa a ser um concorrente do nosso tempo e quais os prejuízos em relação a isso? É quando tira o foco dos nossos objetivos de vida, dos nossos projetos que realmente traz valor, agrega alguma coisa para a nossa vida, seja na esfera pessoal, seja na esfera profissional. Quando a tecnologia nos ajuda a cumprir esses objetivos de vida, ela é benéfica. Quando ela começa a roubar o nosso tempo desses objetivos reais de vida, ela tem sido um grande concorrente, um grande desafio fazer a gestão de tempo com o uso excessivo da tecnologia. No nosso dia a dia, justamente pelo uso exacerbado da tecnologia e a questão dessa facilidade, às vezes pensando em ganhar tempo, queremos fazer tudo ao mesmo tempo. Isso é bom ou ruim? Na verdade, isso é péssimo, porque nós, seres humanos, não conseguimos fazer várias tarefas de forma simultânea com a mesma qualidade. De certa forma ou outra, nós vamos negligenciar uma parte ou outra. Então, o ponto-chave é pegar toda essa tecnologia que é excelente, não condenamos a tecnologia, condenamos o uso excessivo, exagerado da tecnologia sem propósito. Então, quando nós trazemos a tecnologia para o nosso lado, fica mais fácil cumprir os nossos objetivos de vida. O que é tríade do tempo? A tríade do tempo é uma ferramenta desenvolvida por Christian Barbosa, é um especialista hoje no Brasil no estudo da questão do tempo, onde nos mostra de forma bem básica, em alguns segmentos, como que nós utilizamos o nosso tempo. Ele mostra de forma bem básica o seguinte: o tempo ele é composto de três, desde os elementos do átomo, como passado, presente e futuro, dia, mês, ano, segundos, minutos, horas, então tudo é três. Então ele mostrou que o nosso tempo, a forma que nós utilizamos o tempo é dividido também em três esferas. A esfera da importância, a esfera da urgência e a esfera da circunstância. Qual o percentual adequado dessas esferas para que nós possamos ter uma vida saudável e com qualidade? De acordo com os estudos do Christian Barbosa, ele concluiu de forma bem objetiva, através de uma ferramenta, um formulário, um questionário com 18 perguntas objetivas, que o melhor percentual para nós termos uma vida saudável, a utilizar bem o tempo, é que nós disponibilizamos 70% do nosso tempo para a esfera de coisas importantes, 20% de coisas urgentes e apenas 10% da esfera de circunstâncias. Entre elas, por exemplo, a circunstância entra o uso exagerado da tecnologia, entre essas tecnologias, as redes sociais disponíveis hoje a todos. Qual a importância do planejamento estratégico? O planejamento ele é tudo. Sem um planejamento, na verdade, nós vamos deixar a vida nos levar para qualquer lugar, sem objetivo. Então, quando nós traçamos um planejamento estratégico alinhado com os nossos objetivos de vida, com os nossos valores, automaticamente nós vamos conseguir reduzir o tempo gasto naquela tarefa e vamos conseguir ser mais eficiente na utilização desse tempo. Então é primordial em qualquer uma dos planos, dos objetivos nossos de vida, nós traçarmos um planejamento estratégico. O dito popular nos diz que tempo é dinheiro. Isso é mito ou verdade? Na concepção do entendimento do tempo, na verdade, tempo é muito mais do que dinheiro. Tempo é vida. O tempo que nós disponibilizamos de forma excessiva no uso de tecnologia, nós poderíamos estar usufruindo a vida. O que se percebe é que a humanidade hoje, na verdade, tem deixado a vida lhes levar para qualquer lugar. E às vezes os lugares não são os melhores. Então, quando nós, de fato, traçamos o nosso planejamento e conseguimos usar o tempo de forma eficiente, nós estamos ganhando em qualidade de vida e estamos ganhando vida, muito mais do que dinheiro.
Você, como coach, administrador e com certeza muito bom administrador do seu tempo, deixa uma mensagem para nós, para nossos servidores, também principalmente para os estudantes que estão perdendo tanto tempo hoje com esse uso exacerbado da tecnologia, celulares, né, que inclui aí várias redes sociais. O tempo ele é unidirecional, apenas para frente. Não tem como nós voltarmos no tempo e corrigir os nossos erros, mas nós temos plenamente capacidade de, a partir de hoje, usar de forma sábia o tempo a nosso favor, usando tudo que está disponível a nosso favor. O recado, ou melhor, o convite que eu faço para reflexão a todos é: identifique em que áreas da vida está perdendo tempo. Depois de identificar, haja, tenha atitude para mudar isso. E use o tempo. A vida é muito boa para se viver. O tempo é muito bom. Vamos usar o tempo de uma forma sábia para viver e não apenas para passar a vida. Aprenda a controlar seu tempo de maneira correta e usufrua melhor da vida. É isso aí, não perca tempo, não deixe a vida te levar para qualquer lugar sem objetivo. Planeje seu tempo e seus objetivos e viva bem a vida. No setor de suinocultura do IFNMG Campus Januária, entre outros projetos de pesquisa, está sendo realizado um que utiliza plantas ornamentais para tratar e dar uma melhor qualidade às águas residuárias produzidas na suinocultura. O que se busca utilizando plantas ornamentais, as plantas de jardim, para tratar esse tipo de água? O que é água residuária? Quais as plantas de jardim mais utilizadas? Onde se pode aplicar esse projeto? E o que podemos esperar de bom desse projeto para nós, seres humanos, e em relação ao meio ambiente? Veja agora nessa reportagem. Olá, pessoal. Estamos aqui na Estação Experimental de Tratamento de Efluentes do IFNMG Campus Januária. É importante ressaltar que essa estação foi construída com auxílio da FAPEMIG, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, com recursos do projeto Uso de Água Residuária da Suinocultura no cultivo de cana-de-açúcar e pastagem no semiárido mineiro. A estação é composta por 4 sistemas de tratamento do tipo alagado construído. O sistema é dotado de brita, onde as águas residuárias fluem e recebem tratamento. Acima da brita, nós cultivamos algumas espécies vegetais. Atualmente estamos conduzindo um experimento com espécies ornamentais, como vocês podem ver aqui ao fundo. Os outros 3 sistemas estão sendo cultivados com a gramínea Tifton 85, que é uma gramínea que tem se adaptado muito bem a esse tipo de tratamento. Já foi muito estudada pelo professor Antônio Teixeira de Matos na Universidade Federal de Viçosa, e nós estamos dando continuidade aos trabalhos aqui no norte de Minas. Esse trabalho está sendo realizado com o objetivo de avaliar como as plantas ornamentais conseguem tratar a água residuária. Nós estamos trabalhando com a água residuária da suinocultura, que é um efluente em abundância aqui no Instituto. Nós temos a suinocultura, onde produzimos leitões, e esses leitões geram águas residuárias. O sistema de tratamento principal é o biodigestor, e o biodigestor produz o biofertilizante. Mas o biofertilizante ainda sai com algumas impurezas que podem dificultar sua aplicação via fertirrigação. Para melhorar a qualidade do efluente, ele está sendo tratado e as plantas estão colaborando para melhorar o aspecto visual da estação de tratamento. O sistema alagado ele permite tratar vários tipos de água residuária, não só da suinocultura, pode ser também utilizado para água residuária da bovinocultura e de outros animais, para tratar água residuária da criação de outros animais. Uma água muito utilizada nesse sistema é o esgoto doméstico, ou o esgoto sanitário. Inclusive, esse experimento aqui pode ser facilmente desenvolvido nas residências, com um custo inferior ao custo de uma fossa convencional, onde o efluente é lançado e some no solo, com risco de contaminação. Aqui não existe risco de contaminação, pois o leito é impermeabilizado com a lona, e é uma lona de baixo custo, e é tratado, as plantas absorvem os nutrientes e ele produz um efluente de melhor qualidade que ainda pode ser utilizado para a adubação de outras culturas. Após passar pelo leito das britas, onde as plantas são cultivadas, ainda há um excedente de água residuária,
mas é uma água residuária tratada, de ótima qualidade, considerada um biofertilizante. Para vocês terem uma ideia, vejam como é a qualidade da água. Antes dela entrar no sistema, ela está assim. E ao sair do sistema, ela sai assim. Então, nesse aspecto, ela dá muito menos problema de entupimento de orifícios para a aplicação. Essa água pode ser aproveitada para a irrigação e adubação, pois é rica em nutrientes, de espécies arbóreas, como fruteiras, né? Um exemplo aí, nós temos o coqueiro, que gosta de água e desenvolve em regiões salinas, na beira do mar. Temos também outras plantas, como a mangueira, o abacateiro e outras árvores fruteiras que a pessoa pode cultivar, a acerola, para melhorar a oferta de frutas na sua residência. E pode comer sem problemas, porque as plantas têm um excelente sistema de filtragem, não vai ter nenhuma contaminação e o sistema vai ser aplicado abaixo do solo. Além da qualidade do efluente, que pode ser utilizado sem problemas na fertirrigação, nós também esperávamos que as plantas se desenvolvessem. Duas das espécies estão se desenvolvendo muito bem, que é a cana-índia e a trapoeraba roxa. Já o lírio do brejo, que é uma planta que consegue se desenvolver em condições alagadas, não está tolerando o excesso de nutrientes provocado pela água residuária. Infelizmente, não são todas as plantas que irão tolerar a situação de alagamento e de excesso de nutrientes. Isso vai causar um estresse. Então, algumas plantas conseguem se adaptar, outras não. Como eu já falei, as gramíneas, como o capim Tifton 85, ele é o que melhor se desenvolve. Ele produz mais do que se ele estivesse sendo cultivado em um solo adubado. E algumas espécies ornamentais, como essa que nós estamos avaliando, se desenvolvem bem. É necessário fazer testes para avaliar quais outras plantas conseguem se desenvolver. Já foram feitos trabalhos com lírio amarelo, com espécies de maior valor ornamental, e algumas conseguiram se desenvolver. Outras, infelizmente, não tiveram resultado como esperado. Esse experimento com plantas ornamentais é conduzido pela estudante de iniciação científica Jussiara Oliveira e demais estagiários Maurício Montalvão e José Ângeles. Esse trabalho partiu da necessidade de melhorar o aspecto visual das estações de tratamento de esgoto. O sistema alagado construído, por permitir que se cultive espécies vegetais acima da brita, pode ser utilizado com espécies ornamentais. No ano passado, nós avaliamos aqui mais de 10 espécies ornamentais, espécies observadas facilmente aqui na região, e dessas, 2 se destacaram, que foi a trapoeraba roxa e a cana índica. E, para complementar, estamos testando o lírio do brejo, que é uma espécie adaptada a condições alagadas. Para quem já fez a sua casa e já ligou o seu esgoto ao sistema de coleta e tratamento do município, pode sim fazer esse sistema em casa, porque ao pegar a água para irrigar as plantas, essa pessoa paga taxa de esgoto para devolver ela para a rede. E se ela pegou aquela água que ela já utilizou na residência, fizer uma caixa, né, abaixo do solo e usar essa água para irrigar as suas plantas ou para fazer esse sistema aqui com brita, e o excesso ele devolve para a rede, então ele tem metade da conta de água, né? Ele tem uma economia de metade na conta de água, né? Evita todo aquele custo para irrigação do jardim, e isso não vai virar custo de tratamento de esgoto. Se alguém quiser implementar esse sistema, pode nos procurar aqui no Instituto Federal, que estaremos dispostos a ajudar com muita boa vontade, em prol do meio ambiente, em prol de uma qualidade de vida para todos e uma Januária melhor. Ficou interessado pelo projeto na sua residência? Na sua casa, no seu sítio ou na sua fazenda? Ligue para o Instituto Federal Campus Januária e fale com o professor Danilo, do curso de Engenharia Agrícola e Ambiental. A CEPAT, Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho, deve ser realizada todos os anos. Ela representa um período onde são realizadas atividades direcionadas à prevenção de acidentes e doenças ocupacionais.
Seu objetivo principal é promover conhecimento e conscientizar os funcionários sobre a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. Em 2016, o IFNMG Campo Januária realizou a terceira CIPAT integrada. E neste evento, aprendemos muitas coisas importantes, entre elas os riscos elétricos. Acompanhe essa matéria. Estamos aqui na terceira CIPAT integrada. Leonardo, nós acabamos de assistir a palestra sobre o risco elétrico. Na sua opinião, quais as gravidades determinantes do choque elétrico? São vários fatores que determinam a gravidade do choque elétrico, né? Uma delas é o contato que você tem com esse ponto energizado. Um outro fator muito importante é qual o percurso que essa corrente elétrica vai ter no seu corpo. Se ela vai passar por órgãos vitais, isso agrava. A resistência do corpo humano, por exemplo. Cada pessoa tem uma resistência. Quanto maior a resistência, mais ela suporta o choque. Quanto menor a resistência, é o inverso, ela não suporta o choque. Então, essa resistência é muito importante. Um adulto gozando de boa saúde, ele tem uma resistência, mas já é diferente de uma pessoa debilitada, é diferente de um idoso, é diferente de uma criança, né? Ou seja, quanto for menor a resistência, mais grave será o choque. Além de outros fatores, né? Que, por exemplo, nível de potência desse choque. Se for um choque de alta tensão, ele tem de ser muito mais grave, ele pode causar queimaduras, né? Então, de modo geral, basicamente são esses os fatores mais importantes que determinam a gravidade do choque. Quais os efeitos da corrente elétrica no corpo humano? São vários. Ele vai variar muito dependendo da gravidade, mas ela vai variar de uma simples contração até a morte. Né? E o que determina, qual a diferença de uma simples contração até a morte, foram esses fatores que eu te falei. Né? Dependendo da condição que você vai tomar o choque, da quantidade de corrente elétrica que passar, aí que vai se determinar das consequências desse choque. Qual o limite máximo que o corpo humano suporta de uma corrente elétrica? Os estudos apontam que a partir de 0,16 mA, o corpo já está em condição vulnerável. Né? É muito baixo o nível de corrente. E a partir daí, quanto maior o nível de corrente, maiores serão as consequências. Isso pode evoluir da simples contração, do susto, isso vai chegar a uma parada respiratória, uma parada cardíaca, e se nada for feito, evolui para a morte. Após ter tomado um choque, qual o tempo máximo para o socorro à vítima? Olha, isso vai depender da gravidade. A gente costuma dizer o seguinte, se tiver uma parada cardíaca, que é comum uma vítima de choque elétrico, nós temos que prestar os socorros no máximo até 3 minutos, para que ela tenha uma boa chance de ter a reanimação cardiorrespiratória. Se passar disso, as chances de salvamento elas reduzem bastante. Né? Você tem ideia que se chegar a 6 minutos é praticamente zero as chances de ser reanimado. Então, precisa ser uma coisa muito ágil. 3 minutos é muito pouco tempo, mas a gente tem que tentar trabalhar. Se tiver uma parada cardíaca, tem que ser viabilizado o socorro dentro, no máximo 3 minutos. Quais as principais situações que ocorrem acidentes? Com a população, de modo geral, o campeão de acidentes é a construção civil. Né? Porque eles manuseiam muitos materiais, equipamentos e aproximam nas edificações, a partir do momento que a edificação vai aumentando, vai subindo, eles vão aproximando da rede. Então, eles são realmente, o campeão é a construção civil. Tá? Mas nós temos muito acidente com pipa, com o pessoal instalando antena, aproximando, fazendo poda de árvore. Né? Então, qualquer aproximação da rede sem critério está vulnerável. Mas, sem dúvida, a construção civil é a nossa maior preocupação. Qual a relação de umidade com choque? Veja bem, eu falei que nosso corpo tem que ter uma certa resistência à eletricidade, né? Que não é muita, ela é pouca. Mas se você tiver com o corpo úmido, a água ela é boa condutora de energia. O que ela vai fazer se seu corpo estiver úmido? Sua resistência vai baixar. E como eu falei lá na palestra, quanto menor a minha resistência, mais corrente elétrica circula para o meu corpo. E quanto mais corrente elétrica circular pelo meu corpo, pior será para mim. Né? Maior será os danos que eu vou sofrer com esse choque. O que o cidadão comum deve fazer no caso de fios partidos, caídos ao chão? Primeira coisa a fazer é considerar que aquilo está energizado.
não aproximar, não tocar e fazer imediatamente a comunicação à CEMIG. Ligar o 116 e fazer a reclamação, que nós vamos providenciar um carro o mais rápido possível para que isso não venha a causar acidente com a população. É mito ou verdade? Tensão baixa não mata? É mito, né? As pessoas, de modo geral, elas acreditam que só choque de alta tensão que mata. Mas nós vimos lá que um dos fatores que determina a gravidade do choque é a corrente elétrica. E ela está presente em todos os níveis, inclusive nos de baixa tensão. E a baixa tensão é uma preocupação porque todos nós temos acesso. Todo mundo tem uma tomada em casa, um interruptor, e ali está presente a energia. Então tem que estar tudo bem isolado para que não tenha contato, porque baixa tensão, infelizmente, mata. Agradecemos ao Leonardo pela excelente palestra e participação na terceira CIPAT e agora voltamos ao nosso estúdio. A origem da maioria dos acidentes elétricos está relacionada com a falta de informação ou imprudência das pessoas que utilizam ou trabalham com a eletricidade. O uso da energia elétrica de forma segura e sem desperdício pode melhorar a qualidade de vida, preservar o meio ambiente e reduzir a conta de luz. Ao fazer reparo nas instalações elétricas de sua casa, desligue o disjuntor ou a chave geral. Não ligue muitos aparelhos na tomada com a utilização de benjamins. Isso pode provocar aquecimento nos fios, desperdiçando energia e podendo causar curtos-circuitos. Nunca mexa em aparelhos com as mãos molhadas ou com os pés descalços. E se tiver crianças em casa, não deixe que elas mexam em aparelhos elétricos ligados ou que toquem em fios e tomadas. Ao trocar a lâmpada, não toque na parte metálica. Lembre-se, com eletricidade não se brinca. Chegamos ao fim de mais um programa IFTV. Esperamos que você tenha gostado. E aguardem a próxima edição que já está sendo preparada para você. Até breve e obrigada pela audiência. Tchau! E assistam todas as edições do IFTV no nosso canal do YouTube e nas redes sociais.